Lucas capítulo 18, versículo 9 em diante, diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda olhar, nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Podeis se assentar. Eu coloquei um título nessa mensagem. Pastor, uma vez eu não coloquei, ele falou: vamos colocar um título. E depois, pastor, você me ajuda, se esse não for um título muito certo, você edita. Mas eu coloquei assim: qual o fim eterno para 2 tipos de crentes? Eu queria pedir atenção, que todos pudessem mesmo prestar atenção nessa mensagem. E vou repetir aqui: qual o fim eterno para 2 tipos de crentes? Eu quero tentar, por meio dessa parábola, mostrar a nós crentes que nossa vida na terra tem sim um fim, mas é um fim de uma chance, é o fim dessa carne mortal, mas esse fim dará início a uma eternidade, com Deus no paraíso ou no inferno. Então, qual o fim eterno para 2 tipos de crentes? Através dessa parábola podemos olhar para as nossas vidas, olhar para nós mesmos e nos posicionar. Eu quero nessa noite conduzir a 2 caminhos, a uma posição. Chama a atenção aqui para dizer para você, meu irmão, que o tempo de tomar uma posição é hoje, é agora. Por isso digo: ouçam o que Deus tem para falar aos nossos corações. Ouça o que Deus tem a dizer para você, meu querido. Ele tem falado muito comigo, igual eu estava comentando no começo do culto. Eu tinha outro tema na mente, mas quinta-feira passada eu vim no culto de oração, quinta retrasada, e eu saí daqui destruído. Eu não tinha expressão para dizer a Deus o que eu estava sentindo com aquilo que Deus falou através da vida do pastor Cleilson. Ele trouxe uma mensagem profunda aos nossos corações e que me deixou totalmente envergonhado. Então, depois desse dia, eu refletindo, eu falei: não é isso que Deus quer pregar. Então, vamos caminhar por esse tema, por 2 caminhos. Vamos tentar expor de uma forma comparativa 2 tipos de crentes. O primeiro tipo de crente já começa com uma afirmação. No versículo 9, propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Quantas vezes no dia a dia eu confio nas minhas habilidades, eu confio em mim mesmo? Quantas vezes sou soberbo? Quantas vezes não há humildade no meu coração? Quantas vezes eu me acho superior aos outros? Quantas vezes eu confio em mim mesmo, queridos? A confiança em si mesmo te leva a ser como esse primeiro crente. Então já fica aí uma atenção: confiar em si mesmo. Abra sua Bíblia em Jeremias, volta um pouco, Jeremias, no capítulo 17. Jeremias 17, versículo 5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor.
Maldito o homem que confia em si mesmo e faz dele o seu braço forte. O homem que confia em si mesmo aparta o seu coração do Senhor. Aquele que tem sua confiança nas suas habilidades, na sua força, nos seus entendimentos, o coração dele estará cada vez mais distante de Deus. Maldito o homem que confia no próprio homem. O primeiro crente se considerava justo. O primeiro crente despreza os outros irmãos. Na continuação do versículo 9, confiava em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam os outros. Quantas coisas nós já começamos a ver aqui nesse texto. No versículo 10 diz assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Quem era o primeiro crente? Lembrando que eu estou fazendo uma comparação desta parábola com os dias de hoje. Mas quem que era aqui o primeiro crente? Era o fariseu. E quem que eram os fariseus? Depois você pergunta para o pastor. Mas era um grupo de religiosos que se consideravam como padrão. Eles eram orgulhosos, eles criavam suas regras, eles se gloriavam no seu testemunho. A maioria das pessoas daquele tempo pensava que se alguém fosse fiel a Deus, e se alguém tivesse que alcançar algo de Deus, certamente seriam os fariseus. E eles eram destaque mesmo na sociedade. E no versículo 11 e 12 diz assim: o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Na minha opinião aqui, um dos principais pontos negativos desse crente número 1 é o seguinte: não sou como os demais homens, ele diz, nem sou como esse crente número 2. O ponto aqui é a comparação com o meu próximo, é a comparação que ele faz com alguém que está no seu nível, que está de igual para igual. A questão aqui é se comparar com o outro, com o seu irmão. Queridos, por que eu tenho essa insistência de falar com Deus, de pedir as coisas para Deus e achar que Ele vai me atender, porque eu sou melhor do que o meu irmão? Que arrogância é essa que eu tenho de me sentir melhor do que esse irmão? E achar que Deus ainda tem que me responder e tem que me beneficiar ou me dar algo, porque eu sou melhor do que Ele. Será mesmo que nós somos melhores uns do que os outros? Há muitos crentes assim. Há muitos crentes que se acham melhores do que os outros. Por que será que eu penso que eu mereço algo de Deus? E há muitos comparativos que a gente poderia fazer. Muitas vezes, talvez é na área financeira. Talvez você ganhe um pouco melhor, e você vê seu irmão inferior, você se sente melhor do que ele. Às vezes a roupa que você está vestindo, e seu irmão está mais simples, e você se sente melhor do que ele. Mas também tem outras áreas que a gente pode colocar. Muitas vezes a minha frequência nos cultos, a minha participação nas coisas na igreja, ao invés de me trazer um quebrantamento, ele me traz orgulho. E eu começo a olhar para o meu irmão e digo: você não veio nesse culto. Por quê? Por que você não veio? Eu vim. E o nosso coração, ao invés dessas participações, de ouvir a palavra, nos tornar muitas vezes quebrantados, nos torna orgulhosos. Porque eu estou cheio de mim mesmo. Porque muitas vezes eu estou sendo o crente número 1. Eu estou orando de mim para mim mesmo, né? Quantas vezes, quando tem algum cargo na igreja, eu desprezo outros? Ou quando eu sei tocar ou cantar? E muitas vezes eu desprezo aquele irmão que é simples. Mas talvez aquele irmão que é simples, ele é quebrantado. Veja bem, o crente número 1, ele tem também muitas qualidades. Vamos ver algumas delas?
Versículo 11 e 12 novamente. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Lá no verso 9 já começa, na verdade, né? Vamos ver algumas qualidades. Ele dava graças, ele jejuava, ele era um dizimista, ele não roubava, ele não era injusto, pelo menos aos seus olhos, ele não era adúltero. Há muitas qualidades no crente número 1. Certa vez eu ouvi o pastor dizer que o pior crente deve ser melhor do que o melhor mundano. É isso, pastor? E isso me faz pensar muito, porque muitas vezes eu me considero o melhor crente. Eu me considero o melhor crente. E aí é um grande perigo. E nos dias atuais há muitos pastores e líderes que gostam desse tipo de crente também. Crente número 1, crente cheio de si. Eu já vivenciei, eu já vi de perto pastor encobrindo ou cobrindo pecados de um casal, porque eles tinham um destaque financeiro na igreja, porque eles eram bons financeiramente. Certa vez a gente viu algo acontecendo na nossa frente, não sei se a Aline está ligando essa história. Algo acontecendo na nossa frente, de repente, apareceu o irmão que estava fugido, né? Era fugitivo e é uma história, não vamos entrar em detalhes. Mas o que me chamou a atenção naquela vez, que foi um choque muito grande para mim, foi isso. O pastor acobertando esse casal que estava com problemas na justiça, mas era um casal de destaque financeiro. Então, nos dias de hoje, é comum a gente ver pastores e líderes passando a mão na cabeça desse tipo de crente, porque eles têm muitas qualidades que aparecem para outros, e muitas vezes posições. Você vê o tamanho dessa lista, poderíamos listar muito mais coisas. Precisamos ter em mente que estamos na igreja, meus queridos, porque nós somos pecadores, e não porque somos melhores que os nossos irmãos. Então eu chamo a atenção para nós nessa noite, que se eu exalto a mim mesmo, eu preciso nessa noite tomar uma posição diante de Deus, e me render e me humilhar diante dele, porque nós não estamos na igreja, queridos, para exaltar as nossas qualidades. Nós não devemos estar na igreja para exaltar nossas qualidades, mas estamos na igreja porque reconhecemos que precisamos de Deus e que somos pecadores. O primeiro crente aqui tinha muitas qualidades, mas ele era orgulhoso. O orgulho é um grande problema no meio da igreja. Ele se torna um crente de dura serviço, um crente que não se prostra, que não se rende, um crente onde ele ouve um sermão e nada acontece, parece que cauteriza a mente e o coração dele. Como ouvir uma palavra como a de quinta-feira, na oração aqui, e não acontecer nada. Parece que muitas vezes há alguns crentes que nada acontece, que nada move, nada cutuca ferida. Parece que há uma cauterização, parece que está fechado. Como assim? Nós precisamos ser crentes que está na igreja e que confesse os seus pecados, que confesse a Deus que é limitado e dependente de Deus. Não podemos ser como esse primeiro crente. Deus não ouve a oração do primeiro crente, queridos. Vamos passar agora então para o segundo tipo de crente. O segundo era um publicano. Quem eram os publicanos? Depois você pergunta para o pastor. Os
Os publicanos eram coletores de impostos, pessoas contratadas pelo governo. Eram pessoas muitas vezes injustas, né? Ou mal vistas pelas sociedades. O segundo crente também veio à igreja. Veja bem, a irmã falando de oração. E aqui então a gente tem dois crentes que vieram à igreja. E assim a gente vai entendendo várias passagens bíblicas que o trigo e o joio crescem juntos. A gente vai vendo que pode ser que do nosso lado há muitos primeiros crentes aqui. Mas que nessa noite, queridos, se você começar de alguma forma a se ver como o primeiro crente, em nome de Jesus, passe a ser como o segundo crente. O segundo crente, então, ele também veio à igreja. No versículo 10 diz assim: depois 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O segundo também fez a sua oração. No versículo 13 agora: o publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Então ele já fica de longe. Até hoje, né, há muitas igrejas que as pessoas idolatram isso aqui, né? Então, se a gente pensar nos dias de hoje, esse publicano, ele já fica lá atrás, porque ele não tem coragem nem de chegar perto da onde Deus estaria. Mas veja bem, queridos, eu quero chamar a atenção para isso. Ele então já fica de longe. Ele já de cara sente vergonha de estar próximo. Ele se sente uma pessoa indigna. Ele não se sente digno de estar nem ali. Mas o principal que vejo aqui nele é uma coisa, queridos: ele entende que é pecador. Será que eu e você já teve uma experiência com Deus? Qual foi a sua experiência com Deus, queridos? Quando foi? Quando foi a última vez que você chorou na presença dele, se sentindo pecador? Será então que eu tenho parecido com o segundo crente ou com o primeiro? Queridos, essa experiência, eu compartilhei aqui na quinta-feira, que é como eu me senti teve algumas experiências que eu vivi naquela quinta, mas é como se eu estivesse na igreja e alguém tirasse toda a minha roupa, na igreja, de tanta vergonha que eu sentia de Deus. E o pastor estava falando sobre murmuração, sobre reclamação, sobre ser ingrato. Ele estava fazendo um comparativo no sentido da graça que Deus já te deu, que você já tem a vida eterna, e todas as outras coisas é motivo de você gloriar a Ele, dar glória a Ele, dar graças a Ele, não de murmurar. E eu me senti completamente envergonhado. Outra experiência que eu sentia é como se todo mundo soubesse que eu era ali o pecador. E os irmãos é como se eles olhassem para mim e olha lá o pecador. Mas essa é uma experiência muito boa, queridos. Muito boa. É quando você se quebranta diante desse Deus. É quando você se rende diante desse Deus. Você se achega diante dele extremamente humilhado, completamente rendido, sem nada em suas mãos. Sem nada em suas mãos. Porque nós não temos nada a oferecer. Então o publicano aqui, ele se apresenta diante de Deus assim. Ele reconhece que nele não há justiça. Abra aí em Romanos, no capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo 9 ao 12. Diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos
tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, não há nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O publicano, ele chega no templo desta maneira. Ele reconhece que ele é um pecador. O crente número 2 batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Voltando aí em Lucas 18, versículo 13. O publicano, estando em pé de longe, não ousava nem olhar e levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. O crente número 2 olhou para Deus e viu a santidade. E olhou para si e sentiu vergonha. E reconhecia o quanto era pecador. Lembra do crente número 1? Com quem ele se comparava? O crente número 1, ele olha para o seu irmão. E ele se exalta. Ele olha para o seu irmão e vê primeiro nele as suas virtudes, e olha para seu irmão e vê o que o irmão é pecador. Agora o crente número 2, ele olha para quem? Ele olha para Deus. E quando ele olha para Deus, ele vê a santidade de Deus. Ele não vê em Deus pecado, ele vê um Deus perfeito, justo. E ele olha para si e vê: eu mereço o inferno. Pois ele não vê nada de bom nele. Nada. O crente número 2, ele olha para Deus e reconhece que ele está separado de Deus, que há um abismo entre ele e Deus. Irmãos, não é um homem que constrói a ponte de volta, pois é impossível que o homem conserte o caminho. E o crente número 2, o publicano aqui, ele vê isso, ele reconhece isso, ele entende isso. E muitas vezes nós estamos na igreja e não conseguimos ver, há um desespero muitas vezes no nosso coração, com vontade de ir abrir a mente de alguns jovens. Há um desespero muitas vezes no meu coração de ir abrir a mente dos meus filhos. Toda quinta-feira, praticamente todas as quintas-feiras, eu peço oração pelo meu filho Gabriel. Mas eu sempre, no meu coração, uma expressão. Para quem não sabe, meu filho Gabriel, ele tem problema no coração, um problema cardíaco. Ele tem uma válvula com defeito. E, humanamente falando, a solução é peito aberto, é fazer uma cirurgia de peito aberto quando ele chegar na adolescência. E nós, como pais, sofremos com isso. Tememos, temos medo. Mas sempre quando eu peço a Deus para curar ele, eu falo: Deus, mas não só o coração físico, mas eu quero um coração novo nele, um coração que teme ao Senhor. E assim eu desejo para a vida do Gustavo, e assim eu desejo para a vida da neném que está vindo. Eu desejo isso para a minha família, para os meus amigos, para os meus familiares. Eu desejo que nós sejamos como crente número 2, que se rende, que se prostra, que reconhece que é pecador, que está totalmente separado de Deus, que é um abismo que se chama pecado, e que eu mereço a morte, eu mereço o inferno, eu não mereço os céus, mas eu prostro diante de Deus e reconheço isso como crente número 2. Queridos, ouça essa palavra, mas não com os ouvidos apenas aqui, mas que ela entre profundamente no seu coração e te chacoalhe, te dê um chacoalhão, que ela transforme a sua mente, para que nós venhamos a nos render a Deus, a nos prostrar diante de Deus, a reconhecer que é impossível eu fazer algo para a minha salvação. Mais uma vez, no versículo 13, ele diz: batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ou seja, ele diz: Deus, arranje a oferta,
Arranje uma oferta, Deus, porque eu não tenho nada a te oferecer. Ó Deus, sê propício a mim, arrume uma oferta, arrume, Deus, o caminho de volta. Ó Deus, sê propício a mim, sê misericordioso a mim, ó Deus, porque eu não mereço, porque eu estou longe, eu estou separado, ó Deus. Vem me salvar, Deus. Ó Deus, vem me salvar. É assim que o publicano se achega na igreja. Ele reconhece que ele é um pecador separado, merecedor do inferno, e não como crente número 1, que se orgulha, que ora de si para si mesmo, que as suas orações exaltam as suas qualidades. Não seja como crente número 1, que se compara com o seu irmão, queridos. Não podemos, porque temos essa miserável mente de se comparar com o nosso irmão. Agora, se a gente olhar para Deus e ver a santidade dele, nós vamos olhar para o nosso irmão e ver que ele é muito melhor do que nós. Quem é capaz de reconhecer isso? Em mim não há nada de bom para oferecer a Deus. Mas eu creio que assim como o crente número 2, há muitos aqui nessa noite que já tiveram a sua experiência. Talvez você trouxe na memória o dia que você queria cavar um buraco e se enfiar dentro desse buraco de tanta vergonha que você sentia de Deus. O dia que você chorou arrependido dos seus pecados. O dia que você olhou para Deus e viu a santidade dele, e olhou para si e viu no espelho, viu a tranqueira que você era. Como é bom ser humilhado, queridos. Quando a gente se humilha diante de Deus, a gente é justificado. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3. Volta em Romanos capítulo 3. Agora no versículo 22 em diante, diz assim: Romanos 3, 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo agora justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por Deus ter na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. É assim que nós devemos nos aproximar de Deus. É batendo no peito e dizendo: ó Deus, justifique o meu pecado através de Jesus, pois eu não tenho nada a te oferecer, nada, não há nada de bom em mim. Eu sou o pecador, eu reconheço isso, e eu reconheço que só o Senhor pode fazer algo, e foi o sangue de Jesus derramado naquela cruz, que fez a ligação de volta, que nos trouxe novamente para Deus. Ele nos salvou, queridos. Que nós sejamos como esse crente número 2, pois nunca seremos capazes ou bons o suficiente para nos salvar, queridos. Então aqui nós vemos 2 homens, 2 orações e 2 fins eternos. No versículo 14 vai mostrar, volta em Lucas, verso 14 vai mostrar quais são os 2 fins eternos. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Este crente número 2 foi justificado, e não o crente número 1. O crente número 1 se exaltava, e terá o seu fim eterno humilhado no inferno. Mas o crente número 2 se humilha, e terá o seu fim eterno exaltado com Deus. Para sempre, para sempre. É tempo de se humilhar, jovens. É tempo de se humilhar, meus irmãos. Nós estamos vivos aqui, o nosso coração ainda bate aqui nessa terra porque há esperança.
Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus ou não, mas nós devemos pregar, e nessa noite eu chamo a sua atenção, faço esse alerta. Não ouçam o que o mundo diz, mas ouçam o que a palavra de Deus diz. Escolha por ela, fique do lado dela, se renda a ela, se humilhe diante dela. Para encerrar, eu queria ler Efésios capítulo 2. Versículo 4 em diante diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus nessa noite está te fazendo um alerta, Deus nessa noite está te chamando, Deus nessa noite está dizendo: se humilhem, reconheçam, não sejam cheios de si mesmos, não orem para si mesmo, não olhe para o seu irmão e faça comparações, mas olhe para Deus, e quando você vê a santidade dele, se prostre diante dele, se renda, e com certeza a sua palavra afirma que você será exaltado para a eternidade com ele nos céus. Quem crê nisso, em nome de Jesus? Glória a Deus, queridos, glória a Deus. Eu quero deixar essa palavra aqui, e essa experiência que Deus tem me dado, que é ver a minha vida como se eu saísse de mim mesmo e me olhasse, mas me olhasse com os olhos de Deus e ver tremendo homem pecador que sou, e me prostro e me rendo. E sabe, pastor, eu fico às vezes com raiva de mim, porque eu ouço a palavra, eu me humilho, mas ainda assim muitas vezes o velho homem domina. Mas assim a nossa vida, ela vai ser com lutas, até a volta de Cristo, ou até Ele te levar antes. Mas qual é o fim eterno, queridos? Qual é o fim eterno que você quer? Pense nisso em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade.